Eu ia dizendo, portanto, que nós estávamos começando o estudo dos embargos declaratórios. Eu me recordo que, inclusive, eu coloquei no quadro em sala de aula alguns gráficos para tentar explicar o sentido ali, né, do que seria obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão no Código de Processo Penal. Bom, dando sequência, portanto, a isso, e já tendo em consideração que nós já falamos a respeito do sentido dessas expressões, eu lembro que eu terminei a aula dizendo que é preciso separar. O Código de Processo Penal, ele traz em dois dispositivos legais separados os embargos declaratórios. Então, lá no artigo 382 do CPP, que é o capítulo 382, está no capítulo da sentença de primeiro grau, né? Lá no 382 ele diz assim: qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Me recordo até que lá algum colega na hora perguntou: poxa, não tem os embargos declaratórios em decisão interlocutória? Tá? E realmente o 382 ele não fala em decisão interlocutória, ele diz apenas sentença. E eu lembro também que eu cheguei a mencionar para vocês que isso depende muito. Já vi várias situações onde a gente faz os embargos declaratórios de decisão interlocutória e o magistrado aceita ou não aceita, argumentando que não está previsto no Código de Processo Penal essa possibilidade. E até dei uma dica lá de como fugir desse debate estéril, não é? Se a gente quer realmente suprir aí uma omissão, às vezes melhor nem dizer que estamos fazendo pela via recursal, fazer por peticionamento simples realmente. Bom, se for, portanto, sentença de primeiro grau ou decisão interlocutória, 382. Mas se nós estivermos falando de acórdão, então aí a gente pula lá para o capítulo, né, dos recursos em geral, e aí estaremos falando do artigo 619 do CPP, que tem uma redação muito semelhante ao 382. Vejam lá. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias. Igualmente, o prazo é o mesmo, contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Portanto, nós temos redações muito semelhantes, apenas fundamentos legais separados, a depender se é sentença ou acórdão. Esse prazo de 2 dias, né, ele precisa ficar gravado aí, porque no Código de Processo Civil nós temos 5 dias e aqui 2 dias é um tempo bastante curto. Quero lembrá-las e lembrá-los que não há aí aplicação analógica de prazo. O prazo está expressamente estabelecido pelo Código de Processo Penal, e, nesse sentido, não se aplica o artigo 3º do CPP, onde se permite uma aplicação analógica ou extensiva. A aplicação analógica ou extensiva do artigo 3º do CPP é apenas para casos de omissão, quando o código nada diz. Se o CPP nada diz, aplica-se a regra referente ao Código de Processo Civil. Mas quando há a definição de uma regra expressa pelo CPP, a regra específica do CPP exclui a regra geral do CPC. Portanto, nós não teríamos aí qualquer aplicação analógica em questão de prazo. Em questão de prazo. Em outras questões nós teríamos? Sim, teríamos. Inclusive, eu vou aqui agora abrir o meu Código de Processo Civil pela. Vamos abrir aqui o CPC, não está aberto. Eu quero, inclusive, que vocês abram o CPC de vocês e acompanhem a regulamentação dos embargos de declaração no processo civil, que está lá no famoso artigo 1022 e seguintes do CPC. Estou abrindo aqui o meu.
E por que que nós vamos fazer uma leitura do 1022 e seguintes? Porque lá estão previstas regras para os embargos declaratórios mais amplas do que o Código de Processo Penal prevê. Tanto o 382 quanto o 619, vocês viram, são artigos muito enxutos, digamos assim. Nós não temos ali qualquer regra, digamos, nós não temos ali um regramento mais pormenorizado dos embargos de declaração do processo penal. Então, tirando a questão do prazo, que é específico que eu mencionei aqui, nós vamos ter que nos reportar. Aí sim, aplica-se o artigo 3º do CPP para a verificação das outras regras, das regras de procedibilidade dos embargos de declaração. Então, é muito importante que a gente se reporte, sim, ao 1022. É, por mais que eu brinque em sala de aula e acho que o processo penal é muito mais gostoso que o processo civil, mas o processo penal ele tem essa característica. Ele não se pretende exaustivo como o processo civil se pretende. Então, naturalmente, a gente sempre vai ter que se reportar ao processo civil quando houver omissão de regra no processo penal. Então, abram lá os códigos de vocês, no artigo 1022 e seguintes, porque eu vou fazer uma leitura para que nós tenhamos ali algumas definições importantes aqui, tá? Então, vejam lá, capítulo 5º dos embargos de declaração, artigo 1022 do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Diferentemente do processo penal, onde ele especifica, né, sentença ou acórdão, aqui, qualquer decisão judicial, ela é cabível os embargos declaratórios. Essa é a melhor técnica, com certeza, visto que é absolutamente incoerente você delimitar os embargos declaratórios somente para sentença ou para acórdão. A decisão interlocutória é tão importante quanto e precisa aí de esclarecimento quase sempre. Cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para, primeiro, esclarecer obscuridade. Esclarecer, trazer luzes, né? Trazer claridade para aquilo que está obscuro, ou eliminar contradição. Quanto a esses termos, obscuridade e contradição, já falei em sala de aula, não vou repetir aqui. Né? Basta saber que o obscuro é aquilo que está ininteligível e o contraditório é aquilo onde duas informações estão colidentes, uma excluindo a outra. Número 2. E agora eu acho que é até mais importante. Vejam, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Olha, esse inciso 2 me parece importante demais. Por quê? Porque, embora o artigo 619 do CPP e o 382 falem abertamente em omissão, eles não explicam muito no que significaria essa omissão. Mas o CPC, me parece, ele explica o sentido da omissão, ao dizer suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz tem que se pronunciar de ofício a requerimento. Se a questão não é obrigatória para o juiz falar, o juiz não é obrigado a falar de tudo, tudo não, mas algumas questões ele tem obrigação de falar. A jurisprudência brasileira, inclusive, ela se orientou no sentido de que o magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos defensivos, todos os argumentos, mas apenas aqueles que infirmariam a sua sentença. Isso é um pouco difícil de ser compreendido, um pouco difícil de ser explicado também. Porque, por um lado, o artigo 315 do Código de Processo Penal, ao definir
a não fundamentação da decisão judicial, vejam vocês, eu vou fazer a leitura aqui, inclusive, para que fique bem claro, vejam lá, o artigo 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que é uma cópia, inclusive, do 489, parágrafo 1º do CPC, ele diz assim: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, portanto, não importa se ela é uma decisão interlocutória, se ela é um acórdão, se ela é uma sentença, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que, vejam, vejam, inciso 1, limitar-se a indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. 2, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. 3, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. E, aqui, mais importante para a gente, 4, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E continua, né? Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar os seus fundamentos, deixar de seguir um enunciado de súmula invocado pela parte. Mas aqui o que nos interessa mais de perto é esse 4. Não, não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ou seja, e isso é uma questão de técnica decisória, de técnica de fundamentação. Amanhã, vocês todos aqui serão juízes e juízas. E em cada causa que vocês atuarem, as partes levantam muitas teses. Muitas teses. E isso tanto no civil quanto no crime. Isso acontece, independentemente da área de atuação de cada um. As partes sempre levantam muitas teses. O magistrado, segundo a nossa legislação e segundo a jurisprudência, ele não é obrigado a rebater tópico por tópico alegado pelas partes. Imagine, ah, imagine no processo civil, o autor trouxe lá uns 15 argumentos diferentes. O réu trouxe mais 15. Imagine se o magistrado tivesse que abrir um tópico na sua sentença, rebatendo ponto por ponto cada uma das alegações da parte. De modo que, se não o fizesse, seria considerada uma decisão não fundamentada por omissão de enfrentamento de todas as questões alegadas pelas partes. Então, essa não é a técnica adotada no Brasil. A técnica adotada no Brasil é que as partes levantam teses e o juiz forma sua livre convicção. Essa sua livre convicção, ela pode ser coincidente com a do autor, coincidente com o réu, ou não coincidente com ambas. Ou não coincidente com ambas. O juiz não é obrigado a aderir sempre ao entendimento do autor ou ao entendimento do acusado. Esse não é o trabalho do magistrado. Aderir a uma das teses. O trabalho do magistrado é autônomo e consiste em chegar a uma decisão do que ele acha o justo dentro do processo, delimitado pelo pedido das partes. Então, o que delimita a atividade judicial são os pedidos realizados no processo civil ou os fatos alegados
no processo penal, já conhecemos essa regra. No processo penal, o 383, o 384 do CPP, emendatio libelli, mutatio libelli, já conhecemos. O magistrado ele chega a uma conclusão própria, portanto, que pode coincidir ou pode não coincidir com os interesses e os pedidos das partes. Quando ele fundamenta a sua sentença, a fundamentação judicial, a fundamentação da sentença penal, portanto, ela narra e fundamenta o entendimento do magistrado. Não necessariamente é obrigado a rebater todos os tópicos alegados pelas partes, mas apenas aqueles que poderiam infirmar a sua conclusão. Apenas aqueles. Se o argumento trazido pela parte não chega a infirmar diretamente a opinião que eu estou colocando na sentença, eu não preciso sequer rebatê-lo. Mas se ele é um argumento que poderia potencialmente infirmar aquilo que eu estou dizendo, imaginem vocês que eu aleguei uma súmula do Supremo Tribunal Federal ou do STJ. Se for vinculante, tem que ser do Supremo. As súmulas do STJ. E o juiz fundamenta sua sentença num sentido exatamente oposto àquela súmula. O juiz vai ter que rebater por que que ele não aplicou a súmula. Por que que ele entendeu que aquele entendimento sumular estava superado? Trata-se de uma overruling? Trata-se de uma distinguishing, de uma distinção? O juiz vai ter que enfrentar esse argumento. Se ele não enfrenta, então eu poderia arguir que a sua decisão ela deixou de enfrentar um ponto importante, um ponto arguido pela defesa, e não um ponto que poderia ser deixado de lado, um ponto que deveria ter sido enfrentado pelo julgador para dar consequência, legitimidade à sua própria decisão, porque aquela tese que eu trouxe, ela infirma o resultado apresentado pelo juiz. Então vejam, eu sei que é complicado e a gente vai pegando isso aqui na prática. Ao mesmo tempo, o juiz não é obrigado a rebater tudo, mas tem que rebater aquilo que infirma a sua própria conclusão. Pra, e claro, a parte que está do lado de cá e que se sente prejudicada pela decisão do juiz, evidentemente vai opor embargos de declaração àquela decisão. Com fundamento no 382, no 619, e citando, claro, evidente, e aqui é algo que nós fazemos no cotidiano, citando, evidentemente, por exemplo, o inciso 4º do parágrafo 2º do 315 do CPP, dizendo, olha, Vossa Excelência foi omisso. E omisso quando? Quando não enfrentou o argumento X, deduzido nas minhas alegações finais, por exemplo, ou na minha petição, que infirma essa conclusão adotada por Vossa Excelência. Ou seja, você colocou, como se diz no popular, o bode na mesa. E você está pedindo que o juiz fale a respeito daquilo. E não é simplesmente porque você é teimoso, mas porque você quer recorrer. Se você utilizou o 382 na fase lá da sentença do juiz de primeiro grau de jurisdição, você quer apelar da decisão dele. E você sabe que se você deixar passar na sentença esse debate, quando chegar no tribunal, o tribunal muito provavelmente vai querer alegar que houve uma supressão de instância. Ah, o juiz não se manifestou sobre essa questão em primeiro grau, então agora eu não posso me manifestar. Então o ônus é teu. Você não pode deixar passar. Você não tem o direito de deixar passar. Você é obrigado a passar o pente fino na decisão do juiz de primeiro grau de jurisdição e levantar os pontos omissos que ele não trabalhou, que ele não abordou na decisão.
A mesma coisa vai acontecer no acórdão, e agora de uma maneira muito mais grave. Por quê? Porque eu estou transitando de uma esfera que é a do julgamento ordinário, do Tribunal de Apelação, que pode rever toda a matéria de fato e de direito, para uma esfera, que são os tribunais superiores, onde eu não posso debater o mérito, eu só posso debater o direito. Mas só posso debater o direito que foi previamente analisado pelo tribunal. Se o tribunal não analisou, eu não posso jogar para cima. Não posso devolver essa matéria para o STJ nem para o Supremo, em recurso especial ou extraordinário. Não posso fazê-lo. Esses tribunais terão filtros para dizer que é inadmissível tanto o especial quanto o extraordinário, se a questão trazida a debate na esfera desses tribunais não foi previamente enfrentada pelo tribunal de origem. Então, não há fato novo, não há tese nova. Não pode surgir uma tese nova em âmbito de Supremo ou de STJ. Tem que ser tese velha, tem que ser tese trabalhada previamente pelos tribunais de apelação. Isso é o que nós chamamos de pré-questionamento, que eu vou falar daqui a pouco, ok? Mas vou trabalhar o pré-questionamento aqui, vamos daqui a pouco falar de recurso especial extraordinário e já vamos dar sequência nessa terminologia que faz a ligação dos embargos de declaração com recurso especial com recurso extraordinário. Tá? Mas, por enquanto, vamos continuar seguindo aqui na leitura do nosso 1022. Né? Como eu disse para vocês, eu considero que esse inciso 2 aqui ele é muito importante. Tá? Talvez um dos mais importantes. E 3, corrigir um erro material. É, ele é importante, mas é menos importante, digamos, não tem aí a amplitude, o impacto, digamos assim, que o 2 tem. Para mim, aqui o 1022 2 é o mais importante. Tenhamos bastante clareza quanto a isso. Parágrafo único. Vejam, continuando nessa linha do 2 da omissão. Considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Então, aqui nós estamos dizendo que a omissão tem uma presunção. Veja, ela tem uma presunção. Presume-se omissa a tese, presume-se omissa a decisão que não enfrentou a tese firmada em caso de julgamento repetitivo. Perfeito? Ou incorra em qualquer das condutas do 489, parágrafo 1º, que é exatamente o artigo que repete o 315, parágrafo 2º, que eu acabei de fazer a leitura. Tá? Perfeito? Vamos continuando. Artigo 1023. Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias, diferente do processo penal, aqui o prazo é mais amplo. Em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Por que isso aqui é importante? Porque se é ônus da parte que embarga dizer com clareza qual foi o erro, qual foi a obscuridade, qual foi a contradição ou qual foi a omissão do magistrado na sua decisão. Pena de os embargos não serem conhecidos. Também os embargos, como qualquer outro recurso, possui fase de conhecimento e fase de provimento. Entendida a fase de conhecimento como a fase da verificação dos pressupostos recursais, e a fase de provimento como a fase onde se analisa o mérito do recurso. Aqui está colocada aquela diferença, né, bastante clássica
entre o judicium rescisóris e o judicium rescindendum, ou seja, juízo rescisório e juízo de rescisão. Tá? Juízo rescisório, o momento de avaliação preliminar do recurso. Juízo rescindente, o momento de avaliação do mérito. Aqui também está dada essa diferença. Então, é o ônus daquele que embarga a apresentação com clareza, com objetividade, da questão omissa, da questão obscura, da questão contraditória que ele imputa àquela decisão. E nós veremos que aqui no processo civil, inclusive, está previsto aí até a litigância de má-fé, né, pela oposição dos embargos de declaração que tem um efeito meramente protelatório, tá? Ela é difícil de ser vista no processo penal, porque nós não temos ali uma definição clara, mas há juízes que aplicam com fundamento no artigo 3º também no Código de Processo Penal. Então, tem que tomar cuidado com isso, ok? Sigamos adiante. Ah, deixa eu ver o que é importante ser mencionado. Vamos direto para o 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recurso. Essa regra, ela não foi expressamente prevista no Código de Processo Penal. O efeito dos embargos declaratórios não foi prevista. Só que a jurisprudência unanimemente no Brasil entende que aqui se aplica subsidiariamente o CPC ao CPP, de modo, e não apenas ao CPP, a todo o sistema recursal brasileiro, de modo que se entende unanimemente que embargos de declaração sempre interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. De modo que, se o prazo é interruptivo, vejam como funciona. Prolatada a decisão de primeiro grau de jurisdição, publicada essa decisão no DJN, começa a correr o prazo de 5 dias para o oferecimento da apelação. 5 dias. Se houver a oposição de embargos declaratórios no segundo dia, o prazo de 5 dias da interposição da apelação se interrompe, ou seja, será totalmente devolvido lá na frente quando os embargos declaratórios forem julgados. Se o prazo fosse suspensivo, nós diríamos que correu um dia, correu 2 dias, ofertou embargo de declaração. Portanto, suspendeu. Quando voltasse a correr o prazo, depois do julgamento dos embargos declaratórios, eu teria mais 3 dias. Não é assim que funciona nem no processo civil, nem no processo penal. Os embargos declaratórios são sempre interruptivos, de modo que, oposto, repito mais uma vez, oposto os embargos declaratórios no segundo dia, após o julgamento dos embargos declaratórios, será devolvido o prazo completo para que a parte possa agora apelar no prazo de 5 dias. A mesma situação acontecerá se for acórdão. Se era acórdão, então, uma vez que ele foi publicado, estaria aberto, teoricamente, né, o prazo de 15 dias para o oferecimento do recurso especial e do recurso extraordinário. Mas eu posso apresentar embargos de declaração em face desse acórdão. Uma vez que eu apresentei, interrompe o prazo dos 15 dias, elimina o prazo dos 15 dias, volta para o julgamento dos embargos de declaração e, ao final, quando eles forem julgados, devolve-se completamente o prazo de 15 dias para a oferta, para a apresentação do recurso especial
ou do recurso extraordinário, ou de ambos. Perfeito? Portanto, muito importante o 1026. Vejamos o que mais que é importante aqui. Vejam o parágrafo 2º do 1026, por exemplo. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor da causa. Existem juízes que entendem que isso se aplica também ao processo penal, e aplicam, tá? Então, tem que tomar cuidado com a questão dos embargos de declaração meramente protelatórios, aqueles que não mostram com clareza qual é o fundamento, qual é a questão omissa, a questão contraditória, a questão obscura atacada pelos embargos declaratórios. Ok? Parágrafo 3º. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa e interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa. Tá? E não serão, parágrafo 4º, admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. É claro que aqui nós temos uma regulamentação que é muito aplicável ao processo civil, aplicável ao processo penal com alguma dificuldade, mas existem juízes que aplicam e entendem que deve ser aplicado, e, portanto, nós temos que conhecer essa regulamentação. Tá? Agora, o 1025, e eu pulei ele propositalmente, porque nós estamos terminando aqui a disciplina dos embargos de declaração e já vamos entrar em recurso especial extraordinário. Mas os embargos declaratórios e o recurso especial extraordinário são recursos que conversam demais entre si. Conversam demais. Dificilmente, num processo real, não haverá oposição de embargos de declaração preparatório da interposição do recurso especial ou extraordinário. E por quê? Por uma questão que eu já falei em sala de aula, e que é o fundamento daquilo que se chama pré-questionamento. O que é o pré-questionamento? Pré-questionamento é debate prévio. Debate prévio. E esse debate prévio, ele tem que ser realizado pelo tribunal de origem. Não basta que você alegue nas alegações finais. Eu vejo, às vezes, alguns advogados que apresentam as alegações finais e falam pré-questionando a questão de direito federal ou pré-questionando a questão de direito constitucional. Perfeito, você pode dizer isso, pode. Ou até mesmo na apelação, né? Eu falei aqui das alegações, mas pode, às vezes acontece na apelação, pré-questionando a questão. Você está avisando o tribunal que você quer que aquilo seja debatido. Mas mesmo que você não utilize essa terminologia, o fato é o seguinte: não basta que você alegue o pré-questionamento como parte. É indispensável que o tribunal se manifeste expressamente sobre a questão. Senão, não está pré-questionado. Repito, pré-questionar uma matéria significa forçar o debate da matéria previamente no tribunal de origem, no tribunal de apelação. Isso é o seu significado. Agora, nós acabamos de comentar que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos que foram trazidos pelas partes, que ele só é obrigado a rebater aqueles argumentos que poderiam infirmar a sua decisão. Então, é absolutamente natural, em qualquer caso, em qualquer processo civil ou criminal, que muitas questões passem batidas. Muitas.
É absolutamente natural. De modo que dificilmente vai ter um processo que não vai ter uma questão omissa. A omissão, a obscuridade e a contradição podem até ser mais raras, mas a omissão é muito comum. O juiz nem sempre enfrenta todos os fundamentos. Porque talvez ele acha, na cabeça dele, que aquilo é menos importante. Mas para a parte que alegou, já pensando no recurso especial, ela entende que aquilo é importante. E ela quer que o juiz, que o desembargador, que o tribunal se manifeste sobre aquilo. Então, na apelação, por exemplo, imaginem, por exemplo, uma, uma apelação com fundamento no 593, inciso 3, alíneas A e D do Código de Processo Penal. Então, eu estou me referindo à apelação contra a decisão do tribunal do júri, com fundamento em nulidade e com fundamento em contrariedade, decisão contrária à prova dos autos. Ou seja, estou me referindo a uma apelação que debate questões de mérito e questões de direito, o que é comum. Geralmente, essas apelações começam levantando as nulidades. Aconteceu a nulidade A, B, C e D no julgamento pelo tribunal do júri. Estou alegando essas nulidades, questões de direito. E depois eu vou para a linha D. Mas considero que no mérito, a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, porque toda a prova dos autos é pela legítima defesa e eles consideraram que não tinha legítima defesa, ou vice-versa. Ou vice-versa. Isso vai para julgamento no tribunal. O tribunal analisa, analisa o mérito e diz: não, não, tem prova aqui, tem prova, e os jurados escolheram a prova que acharam mais condizente com a causa, de modo que nós não vamos anular esse julgamento por decisão contrária à prova dos autos. Não vamos. E ele rebate um ou dois argumentos ali referentes às nulidades, mas deixa passar um batido. Deixa passar um batido. Por exemplo, eu aleguei em preliminar de nulidade naquela apelação, um caso clássico que eu sempre trago em sala de aula, que o acusado não foi intimado devidamente, ou seja, por edital, da sessão plenária. Ele não compareceu à sessão plenária. E não compareceu porque não foi intimado nem pessoalmente, nem por edital. E na abertura do julgamento, ali no momento do pregão, eu aleguei essa nulidade. Eu disse: olha, excelência, eu quero que conste em ata que o acusado não compareceu à sessão plenária porque não foi intimado. Constou em ata. Agora, então, eu estou com a faca e o queijo na mão. Eu vou levantar essa questão na apelação. E disse lá, ó, não foi intimado. Só que lá no tribunal, essa questão foi minimizada e não foi enfrentada. O tribunal não falou nada a respeito dessa nulidade. E essa é uma questão de direito, não é uma questão de prova, não é uma questão de mérito. Eu não vou poder devolver para o STJ, nem para o Supremo Tribunal Federal, a questão de mérito. O STF e o STJ não vão mais analisar se houve legítima defesa, se não houve, se há prova da autoria, se há prova da materialidade. Isso tudo vai morrer aqui, em segundo grau de jurisdição. Vai ficar por aqui. Não se debatem essas questões lá para cima. Mas a questão se o acusado foi ou não foi
intimado da sessão plenária, essa é uma questão de direito. E como questão de direito, que ela pode ser devolvida para o conhecimento do recurso especial. Veja. Então aí veio o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e eu olhando o acórdão vi, olha, eles não enfrentaram essa questão. Não enfrentaram. Mas eu aleguei na apelação. Está pré-questionado? Não está pré-questionado. Porque, como eu disse, pré-questionar não é alegar. Pré-questionar é forçar que o tribunal fale expressamente a respeito do assunto. Então, o que eu farei? Eu vou apresentar os embargos de declaração contra o acórdão no prazo de 2 dias, apontando a omissão. Excelência, no julgamento ocorrido no dia tal, às horas tais, pela Terceira Câmara Criminal do TJ de Santa Catarina, nos autos número tais, onde é réu fulano de tal, o tribunal não se manifestou a respeito da nulidade expressamente arguida, qual seja falta de intimação do acusado para a sessão plenária, e gostaríamos que Vossa Excelência se manifestasse a respeito disso. Apontei a omissão. Apontei a omissão. E aí, o desembargador, relator, ele vai ter que falar a respeito disso. Ele pode julgar monocraticamente ou ele pode devolver essa questão para a própria Câmara Criminal. Se ele reconhecer que a omissão está dada, ele pode suprir a omissão. Pode suprir. Ou pode simplesmente entender que não há omissão nenhuma e jogar para a Câmara decidir. E a Câmara ratifica o seu relatório, aliás, o seu voto, no sentido de que não há omissão a ser suprida. Em geral, o próprio relator vai dizer: olha, não nos manifestamos porque não concordamos que o acusado tenha que ser intimado por edital. Entendemos que ele deveria ter mantido o seu endereço atualizado nos autos. Houve a tentativa de intimação por oficial de justiça. Como ele não foi encontrado porque ele mudou de endereço e a obrigação dele era manter o seu endereço atualizado, portanto, o juiz não estava obrigado a fazer a sua intimação por edital. Foi essa a resposta. Foi essa a resposta no julgamento dos embargos de declaração. Se o juiz falou isso, agora a questão está para questionada. Agora houve enfrentamento da questão. Agora houve. Ele deu uma justificativa do porquê que ele não anula o processo. Ele disse expressamente. Antes não estava dito. Antes não estando dito, não havia possibilidade de interpor um recurso especial para a STJ. Agora, tendo dito, há a possibilidade de interpor um recurso especial para o STJ. Isso é pré-questionar, é obrigar o tribunal a falar do assunto. Mas eu sei que não estou falando com tolos, muito pelo contrário, e sei que nessa turma existem muitos alunos e alunas que já estão efetivamente trabalhando no tribunal, trabalhando com juízes, juízas, desembargadores, desembargadoras, e conhecem do que eu estou falando, sabem do que eu estou falando. É muito comum, é muito comum que você oponha os embargos declaratórios pedindo para o desembargador se manifestar sobre a omissão e ele faça o quê? Que ele que ele dê um jeito de sair pela tangente e não fale sobre o assunto. Não enfrente o assunto. Ah, não tem nenhum tipo de omissão aqui a ser enfrentada, não tem aqui omissão a ser enfrentada. Entendo que os embargos aqui não devem sequer ser conhecidos.
porque não apontaram claramente qual é a omissão, ou não devem ser ou simplesmente devem, se conhecidos, devem ser improvidos, porque não há omissão a ser, eh, não há omissão a ser enfrentada. Aqui há um problema, aqui há um problema. Por quê? Porque os embargos de declaração, seja no 619 do CPP, seja no 1022 do CPC, dizem que os embargos de declaração são um instrumento para suprir omissão. Você, no prazo legal, apresentou os embargos declaratórios para suprir a omissão, mas o tribunal saiu pela tangente e não enfrentou a omissão. Não falou nada sobre ela. Falou sobre questões paralelas, mas não falou de novo a respeito da omissão. E aí? A questão está pré-questionada? Não está pré-questionada. Por quê? Porque eu disse aqui para vocês, agora há pouco, que pré-questionar não é alegar, é que o tema seja debatido expressamente pelo tribunal. Não foi debatido no julgamento da apelação, você opôs embargos declaratórios e o tribunal saiu pela tangente e não julgou o mérito dos embargos declaratórios, portanto, não falou da questão de novo. É cabível embargos declaratórios de embargos declaratórios? Ou, perguntando de outra maneira, eu poderia opor novo embargo declaratório, dizendo: tudo bem, doutor, o senhor falou um monte de coisa, mas o senhor não enfrentou a questão. E agora eu estou opondo novo embargo declaratório de embargo declaratório. Olha, é possível. E o CPC permite essa possibilidade quando ele diz no 1022 que contra qualquer decisão judicial é oponível embargo de declaração. De modo que sim, a resposta é sim. Caberia opor embargos de declaração da decisão dos embargos declaratórios que foi omisso em enfrentar a decisão embargada omissa. Só que o resultado eu já sei. Se o tribunal já se negou a suprir a omissão do julgamento da apelação, agora eu vou pôr novos embargos declaratórios, ele vai se negar de novo a enfrentar essa questão. E aí eu vou ficar num eterno vai e vem de ficar opondo embargo de declaração, de embargo de declaração, de embargo de declaração, de embargo de declaração, de modo indefinido, e eu não vou sair do lugar. Concordam? Então, para que eu não fique interpondo embargos declaratórios de embargos declaratórios eternamente, o Código de Processo Civil previu a figura do 1025, que eu pulei de maneira proposital e que eu vou fazer a leitura agora. Vejam, vamos lá. Artigo 1025, CPC. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ou seja, o que o Código está dizendo? Para evitar que você fique eternamente propondo embargos de embargos de declaração, se você opôs o primeiro embargo e o tribunal se negou, foi omisso de novo e se negou a enfrentar o tema,
automaticamente está incluído, está sendo considerado presumidamente pré-questionada a matéria. A isso se dá o nome de pré-questionamento ficto. Eu disse pré-questionamento ficto. O ficto é o ficcional, é o presumido. Ou seja, na realidade, o tribunal não enfrentou. Mas para evitar que você fique opondo embargos de embargos, nós vamos, por ficção, por presunção, garantir que, se você alegou e o tribunal se negou a enfrentar, está incluído, está pré-questionada a matéria. Pré-questionamento ficto. Anotem isso. Isso é fundamental. Essa questão do pré-questionamento ficto separa os profissionais dos amadores, tá? Separa os profissionais dos amadores. Acontece que no mundo do direito tudo é controvertido. E o Supremo Tribunal Federal já julgou constitucional, sim, o artigo 1025. E no âmbito do Supremo Tribunal Federal, para fins de recurso extraordinário, portanto, o Supremo Tribunal Federal entende que, se o embargante opôs embargos declaratórios com fins de pré-questionamento, ou seja, de obrigar o tribunal a enfrentar um tema que ele foi omisso, e o tribunal foi omisso de novo e não enfrentou o tema, automaticamente está dado pré-questionamento ficto. Automaticamente. E você pode recorrer extraordinariamente, dizendo: olha, eu aleguei, o tribunal não falou nada, mas está alegado, está pré-questionado. Mas no âmbito do STJ, o STJ se nega sistematicamente a reconhecer que o artigo 1025 do CPC seja aplicável ao recurso especial. E aí vocês vão falar, mas qual é o motivo? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu não sei. O motivo eu não sei, mas o fato é que ele não admite. No pensamento do STJ, só é pré-questionado se houver um enfrentamento da matéria. Se não houve enfrentamento da matéria, não se aplica o 1025. Jesus Cristo. Voltamos àquele debate que a gente estava fazendo lá em sala de aula, quando analisamos os embargos infringentes e de nulidade, que deu um nó na cabeça de todo mundo, quando eu falei do 609, parágrafo único, onde o Supremo entende uma coisa e o STJ entende outra. Lembram-se? Vocês até pediram, Mateus, volta, repete esse negócio que não entendemos nada. E eu voltei mais uma aula, a gente ficou lá debatendo essa questão. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, se a minha finalidade for apresentar um extraordinário e eu embarguei, está pré-questionado. Se eu for apresentar o especial, só os embargos não são suficientes. E aí volta a questão. Então, o que fazer? Apresentar novos embargos de embargos? Eu também sei que esse procedimento vai chover no molhado, porque não vai alterar. Eu já sei qual vai ser o resultado. Então, qual é o entendimento do STJ? O entendimento do STJ é que, para superar a falta do pré-questionamento ficto, para superar a falta do pré-questionamento ficto do 1025,
Quando você interpuser o recurso especial, você precisa, em preliminar do teu recurso especial, alegar duas coisas. Primeiro, que o tribunal de origem, o tribunal de apelação, o TJ de Santa Catarina, violou o artigo 1022 ou o 619, 1022 do CPC, 619 do CPP, se a matéria for civil ou criminal, que você tem que alegar a violação do 619, por quê? Porque o 619 estabelece que os embargos de declaração servem para suprir a omissão da decisão. Você opôs os embargos declaratórios e o tribunal se negou a enfrentar a omissão. Então, se ele está se negando a enfrentar a omissão, ele está violando os termos do 619. Preliminar de violação do artigo 619. Uma vez que o tribunal está se negando, está violando o 1022, está negando vigência ao 1022, está contrariando o 1022, então você pede que o 1025 seja reconhecido como supressão de instância. Ou dito de outra maneira, você está pedindo que, como o tribunal está violando o 1022, não está aplicando o 1022 corretamente, que seja autorizado que o STJ analise a matéria em supressão de instância. Se você alegou a violação do 1022 e a aplicação do 1025 em preliminar, aí o STJ reconhece e analisa. Esse procedimento aqui que eu estou mencionando, você não precisa fazer no Supremo. O Supremo não está nem aí com isso. Basta você mostrar ali que você alegou, ponto, o Supremo vai e reconhece. Mas se você não fizer isso aqui, o teu recurso especial não vai ser conhecido. Não vai ser conhecido. E vou dizer mais, eles não fazem análise humana nesse sentido. Aqui é análise por IA. Passa por um filtro de IA. A IA, ela vai tentar reconhecer na tua peça se você alegou o 1022 e o 1025. Se você não alegou o 1022 e 1025 em preliminar, a própria IA já rejeita, já coloca o teu recurso especial na sacola do não conhecimento. Não chega nem na análise humana. Não chega nem na análise humana. Estou falando, isso aqui, isso aqui é o que separa os profissionais dos amadores. Porque é aqui que vai fazer toda a diferença se o teu recurso vai ser conhecido ou não vai ser conhecido no STJ. Perfeito? Aí entra outra questão. Se você alegou violação do 1022 e a aplicação do 1025, aí o teu recurso foi conhecido. Aí ele vai para julgamento de mérito. Se o ministro relator verificar que a questão que você trouxe é meramente de direito, a questão que você trouxe lá nos embargos de declaração, quando você opôs os embargos declaratórios lá no Tribunal de Justiça contra a sentença, os embargos de declaração podem ter pedido para você suprir uma questão de direito ou uma questão de fato, tanto faz. Se o ministro relator verificar que a questão é puramente jurídica, ele vai dar provimento ao seu recurso especial. Ou seja, o próprio STJ vai julgar a questão e vai dizer qual é a regulamentação do caso concreto. Mas se o ministro entender que os teus embargos declaratórios lá atrás questionavam matéria de fato, ele vai anular a decisão do TJ de Santa Catarina, do Tribunal de Apelação, e vai mandar descer o processo para que o TJ se manifeste.
novamente sobre o caso. Invariavelmente é isso que acontece, ok? Então, isso que está no 1025 é o pré-questionamento ficto. Repito, o pré-questionamento ficto, ele diz respeito ao enfrentamento da questão pelo tribunal, ou não enfrentamento, desde que você tenha oposto embargos declaratórios. O Supremo admite o pré-questionamento ficto, o STJ não admite o pré-questionamento ficto. De modo que no STJ eu preciso abrir a preliminar de violação do 1022 ou 619 e a aplicação do 1025 pela violação do 1022. Não tem nada a ver com outro tipo de pré-questionamento, que é o pré-questionamento explícito e implícito. Não, e o pré-questionamento explícito e implícito não se confunde com o pré-questionamento ficto. O que é o pré-questionamento explícito? Pré-questionamento explícito é aquele que não debate apenas a tese jurídica, mas aponta os artigos violados da Constituição. Pré-questionamento implícito seria aquele que debate a questão jurídica sem apontar os dispositivos violados. Repito, pré-questionamento explícito mostra qual é o dispositivo violado, o artigo violado. Pré-questionamento implícito não mostra, faz o debate, mas não mostra qual é o dispositivo violado. Também aqui, também aqui, Supremo e STJ discordam. O Supremo Tribunal Federal só admite o pré-questionamento explícito, ou seja, o Supremo Tribunal Federal não recebe recurso extraordinário, não conhece o recurso extraordinário se você não apontar explicitamente qual é o dispositivo da Constituição que foi violado. Não conhece. Não, mas eu fiz o debate sobre a liberdade, eu só não disse qual era o artigo violado. Mas eu fiz o debate sobre a individualização da pena, sobre as liberdades, sobre a prova ilícita, sobre o direito de privacidade, sobre a proibição de entrada em domicílio à noite ou sem flagrante delito. Eu falei sobre tudo isso, eu só não falei qual era o artigo da Constituição em que isso está escrito. O Supremo está se lixando para esse debate. Você debateu o tema, mas não apontou qual é o dispositivo violado. Então, nós não vamos conhecer do teu recurso. Ou seja, o Supremo só admite o pré-questionamento explícito. Já o STJ admite apenas o pré-questionamento implícito. Ou seja, na interposição de um recurso especial, você fez o debate de qual era a questão jurídica central violada, mas não apontou qual é o artigo de lei que foi contrariado. O STJ, para ele, não tem problema. O STJ não vê problema em apontar, nele encontrar, de dar esse trabalho a mais para o ministro, dele encontrar qual é o dispositivo de lei contrariado. Se você fez o debate jurídico, de base, não vê problema nisso. De modo que o STJ receberia, conheceria
do teu recurso especial se o debate jurídico foi realizado, mesmo não apontando o dispositivo de lei violado. Olha, pelo amor de Deus, se você foi meu aluno na UFSC, você sabe que eu sempre digo isso. Jamais você vai fazer pré-questionamento só implícito, porque isso é burrice. Você vai sempre fazer pré-questionamento explícito. Óbvio, óbvio, você não vai correr esse risco, seja para um, seja para o outro tribunal. Você vai fazer o debate jurídico e vai apontar qual é o dispositivo violado. Pelo amor de Deus, fazer pré-questionamento implícito é pedir para dar rolo. Ah, mas o STJ admite. Ah, admite, mas você vai ficar no risco? Vai ficar no risco? Vai deixar para o assessor descobrir qual é o dispositivo violado? Não vai fazer uma coisa dessa, tá? Tomem para vocês. Sempre na minha vida eu vou fazer pré-questionamento explícito, jamais implícito. Mas se eu fizer só o implícito e for no STJ, o STJ admite o conhecimento do meu recurso. No Supremo não admite. E não vou confundir o pré-questionamento explícito e implícito com o ficto do 1025, que é outra coisa, e que permite supressão de instância em havendo negativa de supressão de omissão pelo tribunal de origem.